Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o vídeo que eu gravo semanalmente para a página do UOL no YouTube. Assine lá, ative o sininho, dê o seu apoio. Olha, assuntos mal resolvidos não morrem. E agora, com a ajuda das redes sociais, costumam voltar à pauta nos momentos mais inesperados, atormentando quem deseja esquecer deles. É o caso da escalação do elenco de Sol Nascente, novela da faixa das 18 horas, exibida pela Globo entre agosto de 2016 e março de 2017. A novela teve 3 autores, o veterano Walter Negrão e, assinando como autores principais pela primeira vez, os estreantes Susana Pires e Júlio Fischer. Negrão teve problemas de saúde durante a novela e, a certa altura, a trama passou a ser escrita basicamente pelos 2 novatos sob a supervisão do Silvio de Abreu. A novela registrou, na média final, 21 pontos. Foi um resultado muito decepcionante em relação à trama que tinha vindo antes, que foi o estrondoso sucesso de Eta Mundo Bom, que teve média de 27 pontos. Mas essa decepção foi até menor do que o grande problema que a novela enfrentou antes da estreia. A trama se passava numa cidade litorânea, a fictícia Arraial do Sol Nascente, e tinha como protagonistas uma família de descendentes de japoneses. Para espanto geral, uma coisa inexplicável até hoje, os 2 principais personagens dessa trama não foram interpretados por atores de ascendência japonesa ou oriental. O patriarca dessa família, chamava-se o japonês Kazuo Tanaka, foi vivido pelo ator Luiz Melo. E sua filha, Alice, foi vivida por Giovanna Antonelli. Para explicar essa estranha escalação, o texto da novela informava que Alice, na verdade, tinha sido filha adotiva de Tanaka. Os muitos protestos que ocorreram em 2016 retornaram com força essa semana, depois que a atriz Dani Suzuki contou que Walter Negrão criou o personagem principal de Sol Nascente inspirada nela e para ela. A atriz, como sabemos, não ganhou o papel. A declaração da Dani Suzuki foi feita a também atriz Bruna Aizo, numa live em junho, e por algum motivo inexplicável ela viralizou nesse último final de semana, alguns meses depois. O noticiário da época, se for pesquisar, informa que a atriz originalmente escolhida para o papel de Alice havia sido a Maria Casadeval, mas a atriz desistiu de fazer a protagonista de Sol Nascente, segundo uma declaração que ela deu ao UOL na época, porque ela preferia fazer um papel secundário na série Vá de Retro, que seria gravada no ano seguinte. Dessa forma, o papel principal de Sol Nascente acabou ficando com a Giovanna Antonelli. Em entrevista ao site Ego, que não existe mais, das organizações Globo, na época, o Negrão explicou: tentamos achar nos testes uma protagonista japonesa, mas não encontramos uma com status de estrela. Eu precisava disso, a Globo queria uma estrela. Novela tem um custo muito alto, não dá para arriscar. A declaração da Dani Suzuki é totalmente diferente. Olha o que ela falou na live. Minha última novela que eu ia fazer na Globo, que era, acho que O Sol Nascente, era uma novela que eu era a protagonista da novela e acabei saindo da novela. Eu saí dessa novela sem uma justificativa, assim, muito... na época eles me falaram que, primeiramente, que eu não ia ser a protagonista, porque eles queriam uma menina mais jovem. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, até porque essa novela tinha sido escrita pelo Walter Negrão para mim. Ele me chamou para conversar, falou que há 3 anos queria escrever, há 3 ou 4 anos ele queria escrever uma novela para mim. E ele tinha pesquisado a minha vida. Então ele fez a história de japoneses com italiano, porque é a minha história. Ela era designer, porque eu fiz desenho industrial. Ela surfava, porque eu surfava. Enfim, ele foi todo construído em cima da minha vida real.
E quando eu saí desse papel, eu falei, tudo bem. Se para vocês não tá cabendo a minha idade, se eu tô velha pro papel, tudo bem. Eu tô fazendo a novela pelo carinho também que eu tenho. Pô, o Walter escreveu a minha história, não sei o que, tá tudo certo. E aí, daí umas 2 semanas depois, eu fiquei sabendo, entrou a Giovanna, né, para fazer o papel, a Giovanna Antonelli, e eu virei a prima dela, então eles reescreveram a história como se ela fosse adotada, o roteiro foi, o personagem foi dividido por 2, então algumas das habilidades um tinha, a outra tinha. E aí, depois de mais uma leitura, o diretor, o Leonardo, me chamou de novo, dizendo que eu estava velha para ser a prima da Giovanna. De novo. Falei, mas tô velha de novo. Ele tá, porque, desculpa, foi um erro de escalação, enfim. Bom, eu não ia discutir, eles falaram que estava escrevendo um terceiro personagem. Eu falei, não, deixa, quer saber? Eu não quero fazer novela, deixa pra lá. Acho que não tem espaço para mim na novela, tá tudo certo. Outro elemento que apimentou muito esse bastidor sobre Sol Nascente na época é o fato que o diretor da novela, o Leonardo Nogueira, é marido da Giovanna Antonelli. A escalação da atriz e também do Luiz Melo como um japonês provocou muitas críticas na época, em 2016. Um manifesto assinado por cerca de 200 artistas brasileiros de ascendência oriental foi divulgado questionando essa escolha. O texto pedia, abre aspas, o fim da discriminação étnica que ocorre em algumas produções do audiovisual que retratam o oriental de forma estereotipada, preconceituosa e distorcida da realidade. 2 anos depois, em maio de 2018, um problema semelhante ocorreria com outra novela que tinha Sol no título, Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro. Ambientada em Salvador, a novela só tinha protagonistas brancos. Mas dessa vez os protestos foram ainda mais fortes e, de certa forma, foram ouvidos. O próprio elenco da novela reclamou junto à direção da Globo e o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação. A Globo acabou reconhecendo que precisava evoluir com essa questão, foi a declaração dada na época. E eu acho que, de fato, tem havido um esforço maior de diversidade na escalação de elencos de novela. Ainda falta muito, mas essa lembrança, essa semana, do caso que envolveu a Dani Suzuki, é interessante e boa para a gente lembrar o que aconteceu. Não se pode esquecer de problemas que ocorreram e de casos como esse, por exemplo, que é chocante mesmo, né, de escalação de novela. Valeu, obrigado. Qual?